Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Eco Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Estamos inaugurando um formato novo aqui de apresentação de conteúdo, de criação de conteúdo, e para isso eu tenho aqui uma convidada comigo, que é nada mais, ninguém menos do que a doutora Bárbara Vandresic, a Bárbara, que é a criadora do podcast, que se você não conhece, precisa conhecer, precisa seguir lá no Spotify e em todas as outras plataformas de streaming, certo, Bárbara? Que é o The EcoCast. Eu agradeço muito, Felipe, pelo convite e estamos prontos para esse dia de hoje para fazer essa análise de artigos junto com você. A ideia é que a gente faça uma curadoria dos trabalhos que foram talvez mais relevantes para a prática clínica, né, para a prática ecocardiográfica, na verdade, e trazer aqui em poucos minutos os aspectos principais do trabalho e as implicações dele para a sua prática, seja ela agora, talvez, quem sabe, num momento no futuro aí, quando esses trabalhos que eventualmente a gente apresente sejam incorporados, de fato, às diretrizes de imagem cardiovascular, como a gente está acostumado a fazer. Então, hoje a gente separou aqui um artigo para a gente fazer esse projeto piloto aí. Eu e a Bárbara vamos cada um apresentar um artigo para vocês. E, naturalmente, a gente está fazendo isso aqui em conjunto porque a gente vai fazer um bate-papo. Então, a Bárbara vai apresentar, eu vou fazer perguntas. Eu não sei o artigo que ela escolheu para apresentar e também não sei exatamente como é que ela vai apresentar. Ela também não sabe o que eu vou apresentar exatamente. E isso eu acho que agrega na discussão, porque dessa forma a gente consegue trazer aí as dúvidas que realmente podem surgir de vocês para que a gente possa fazer essa discussão, tá certo? Então, a ideia é fazer isso aí em, no máximo, 10 minutos e espero que vocês gostem desse novo formato também, tanto quanto a gente idealizou aqui para vocês, tá certo? Então, vou colocar a Bárbara para apresentar aqui agora. Bárbara, com você aí, pode jogar duro na sua apresentação. Bem, vamos lá, pessoal. O objetivo de hoje é falar sobre o strain do lado esquerdo, principalmente o strain de reservatório, e como é a curva do aprendizado para se realizar o strain. Está muito na moda falar em strain do lado esquerdo, principalmente do reservatório. O último guideline britânico de função diastólica de 2024 fala muito do strain do lado esquerdo, como usá-lo, como fazê-lo se aderir da nossa prática clínica, mas e aí? Como que eu vou fazer? Quantos que eu tenho que fazer? Como que vai ser a curva de aprendizado para que eu tenha essa expertise de fazer? Então, foi o objetivo desse artigo do Journal of American Society of Echo, da JACE, desse ano, mostrando que o strain do lado esquerdo, principalmente o strain de reservatório, emergiu então, finalmente, ele está ganhando importância, está ganhando assim, significância no mundo para acessar a função do lado esquerdo em várias doenças, como doença insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, doenças valvares e para estimativa de pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, que é o principal objetivo, né? A importância do lado esquerdo, então, é para avaliação da função do lado esquerdo. Melhor do que o volume do lado esquerdo para fazer a avaliação do lado esquerdo, porque o volume do lado esquerdo pode estar aumentado em condições como atletas, pacientes com bradicardia, com outras doenças que os pacientes são normais, têm função do lado esquerdo normal, o strain do lado esquerdo é útil em várias condições clínicas e faz, principalmente no nosso dia a dia, estimativa não invasiva das pressões de enchimento. Então, a deformação, o strain do lado esquerdo, ele foca na dinamicidade do lado esquerdo e tem um software específico que os nossos aparelhos mais modernos têm, que fazem uma curva longitudinal de deformação e da taxa de deformação. Então,
ele não precisa de alinhamento, é menos influenciado pelas condições de carga, e a curva de deformação, ele fornece, então, informações da fisiologia, do reservatório, função de conduto e função de bomba do lado esquerdo. Então, no consenso recente, a gente vai usar os termos strain de reservatório, strain de conduto e strain de bomba. Então, essa medida de função do ato esquerdo, que é o strain, ele quantifica a função da bomba e principalmente do reservatório, que é o nosso foco. O strain de reservatório faz a avaliação das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, ou seja, quanto pior o strain de reservatório, pior a função diastólica. Então, existe essa correlação linear e ele faz a avaliação de dispneia a esclarecer, ou seja, consegue diferenciar entre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a famosa ICFEP, cada vez mais falada, e uma doença não cardíaca. Bem, então, é uma deflexão positiva que a gente obtém, que é a deformação do alongamento, do estiramento da capacidade reservatória desse ato esquerdo. E esses parâmetros não têm mudança, não mudam entre homens e mulheres. Então, esse pico sistólico positivo, que é o strain de reservatório, que o artigo foca. O strain de reservatório, na prática, ele tem limitações, ele tem desafios, porque o ato esquerdo tem uma parede fina, o septo interatrial pode ser hipermóvel e atrapalha o software a fazer essa medição semiautomática. E, às vezes, a definição de borda endocárdica é obscurecida. Então, pacientes com janela muito antero-posterior, muito distantes, muito grandes, a gente tem essa dificuldade de limitação. Bem, o que o estudo se propôs? Selecionou pacientes e fez uma análise de 50 estudos de strain do lado esquerdo, usando o software específico e comparando com especialistas. Porque a gente ouve muito falar sobre a curva de aprendizado da fração de ejeção subjetiva, que, de acordo com a experiência, vai melhorando com a medida quantitativa, o strain do VE. Então, a gente quer saber, assim, o strain do lado esquerdo precisa dessa curva, e qual é a curva de aprendizado, quantos pacientes? Então, o grupo de observadores foram 3 grupos diferentes. Primeiro foram os especialistas. Pegaram 2 profissionais com ampla experiência em strain do lado esquerdo, que tem experiência, enfim. Outro grupo é de médicos competentes, ou seja, 3 observadores experientes em strain do ventrículo esquerdo, ou seja, eles não usavam strain do lado esquerdo, só do ventrículo esquerdo. E novatos são residentes ou médicos ecocardiografistas que não têm contato com o strain, que são aqueles praticantes de eco sem experiência em strain. Então, o strain foi realizado nesses 3 grupos e quais são os resultados? O que o estudo quis mostrar? Que existe, obviamente, a gente já sabe, uma curva de aprendizado. Então, a partir de 10 estudos para 30 estudos, para 50 estudos, a competência especializada dos operadores foi alcançada, principalmente a partir de 30 estudos. Eu vou mostrar no gráfico. E que, a partir da estabilização e melhoras contínuas, essa estabilização e melhora foi feita até 50 estudos. Então, muitos estudos usam essa validação, essa ICC, essa validação de escala, para determinar a confiabilidade entre os avaliadores que estão sendo avaliados, né? Então, houve um desempenho progressivo de cada grupo, com consistência, reprodutibilidade e eficiência de tempo para a realização do strain. Então, vamos lá. No início, os novatos gastavam 156 segundos, os competentes gastavam 120 segundos. Com o progresso, e aqui a gente consegue ver que o índice de correlação entre classes, no início, com um pequeno número de casos, essa diferença era muito gritante. Então, essa correlação era muito pequena. E com o aumento do número de casos, essa correlação foi cada vez melhor, que é o que a gente espera mesmo com a curva de aprendizado. A gente consegue medir as bordas melhor, a gente tem mais confiança. E a gente consegue perceber que esses limites de concordância cada vez mais melhoram com a evolução do número de casos. Então, no início, a concordância era pior e, com a experiência, tanto os novatos quanto os competentes conseguiram
melhorar sua eficiência. Então, mostrando o quê? Que no final, novatos conseguiram reduzir o tempo de exame, assim como os competentes e os especialistas também conseguiram mostrar, assim, conseguiram melhorar também, e concluindo, que existe uma curva de aprendizado significativa, assim como da fração de ejeção, assim como do strain do ventrículo esquerdo, existe também para o strain do lado esquerdo. Mesmo para os especialistas que já fazem strain do ventrículo esquerdo, é diferente, tem que ser treinado. Então, o estudo chega à conclusão que existe a necessidade de no mínimo 50 estudos para atingir competência. Inclusive, minha tese de mestrado com o Dr. Zé Luiz Barros Pena, a gente teve a oportunidade de fazer esse strain mais ou menos em 300 exames, então a gente percebe essa diferença entre o início, que dá aquela insegurança da medida, e o final, que a gente já tem assim, capacidade de ver que está bem medido e que a gente pegou uma janela ideal, e a gente quer saber assim, então, agora está na hora de aplicar, depois de 50 exames. Vamos aplicar? A gente tem segurança? Agora sim. Então, é importante para o controle de qualidade nosso na prática clínica, né? E, para finalizar, isso é de suma importância para o controle, porque se o strain do lado esquerdo for mesmo incorporado à prática clínica de rotina, a gente tem que saber fazer. É isso. Então, isso vai de encontro, né, Bárbara? Vai de encontro ao que eu tenho recebido de dúvida e questionamento no Instagram, principalmente, no YouTube também, sobre a incorporação do extremo esquerdo. Se eu já estou fazendo na prática, se todo mundo deve fazer na prática, como é que faz? E aí você percebe que existem algumas barreiras à incorporação em larga escala dessa tecnologia para avaliação rotineira, né? Por exemplo, como é que você espera que um ecocardiografista que trabalha no interior, ele vai ter que tirar um tempo para poder se deslocar até um centro que possa treiná-lo, por exemplo, para que ele possa realmente ser capaz de fazer aquilo, ou se dispor a ficar testando em vários pacientes ali, talvez um número até maior, sem ter uma supervisão realmente próxima ali, adequada, até que ele consiga realmente fazer essa aplicação na prática dele, né? É Eu não interessante vi pegar ainda essa medida na que prática, mesmo eu estando em grandes centros, eu não consegui ainda ver essa coisa pegar, ser prática e os médicos, os cardiologistas quererem esse dado e utilizar na sua prática. Ainda não vi. E a incorporação na prática vai demandar, sobretudo, que além dos exames das diretrizes de imagem, como foi a da Sociedade Britânica e talvez a Sociedade Americana, quem sabe em breve atualize a diretriz também seguindo essa mesma linha, a gente precisa que as diretrizes clínicas tragam a importância do strain, do strain do lado esquerdo, nesse caso, né, para a avaliação da função diastólica, para que realmente os clínicos comecem a entender do que aquilo se trata e entender o impacto daquilo no dia a dia, né? Do ponto de vista prático, eu acho que por muito tempo ainda, muitos clínicos vão se deter apenas a ver a conclusão ali, função diastólica normal, função diastólica alterada com ou sem aumento da pressão de enchimento ventricular esquerdo, e aí o quanto o estrino esquerdo realmente vai ser incorporado vai depender do grau de importância que for dado para ele aí, inclusive nas diretrizes clínicas. Bem Eu estou bacana aqui o para trabalho. dar essa importância do strain, que existe essa importância. Mas, como eu sempre digo, diferente da tomografia, da ressonância que estão diminuindo o tempo de exame para dar essa agilidade no método, o eco está aumentando a capacidade, as qualidades, o número de medidas. Então, está E aumentando o tempo de veja exame. E veja que no seu trabalho, profissionais experientes gastaram aí, se não me engano, 120 segundos, ou seja, a gente está falando de 2 minutos 2 minutos. gastos para fazer a avaliação. Eita, pressão de bolinha aqui. 2 minutos gastos apenas para obter o stream do lado esquerdo, um único parâmetro de avaliação de função diastólica. Então, numa realidade onde eu conheço alguns colegas que fazem aí um tempo de exame de 10, 15 minutos, né? Para que você faça ali pelo menos 4 exames em uma hora, a depender da rotina que você estiver, da logística que você tenha, é inviável você dispor aí de 10% do tempo só para poder fazer análise de um único parâmetro. E aqui eu estou falando que o problema não é fazer para um paciente, o problema é a incorporação rotineira desse parâmetro na prática, na avaliação da função diastólica. Então, acho Realização. que a gente ainda vai ter um pouquinho de chão para poder chegar nesse uso aí, mas quem sabe, né? Se isso for ajudar a gente, eu estou sempre disposto a incorporar isso e aprender isso no dia a dia.